Estamos mais uma vez, CNSP Entrevista. E hoje nós voltamos com muito prazer recebendo o nosso querido amigo, nosso querido companheiro e hoje secretário-geral do Conselho Superior do Ministério Público, Dr. Cossenzo, e também o nosso diretor financeiro, Dr. Wagner Dalla Costa. E eu queria colocar em primeiro lugar, as considerações iniciais dos nossos participantes. Dr. Cossenzo, muito boa tarde e muito prazer em recebê-lo mais uma vez. Meu amigo, meu mestre Tutílio, é sempre uma satisfação renovada falar com a Confederação, essa entidade que realmente, não só para rimar, né, a Confederação fica no meu coração, mas fica no coração de todos os servidores. Para mim é uma honra muito grande matar saudades do meu amigo, fraterno, meu companheiro de longas jornadas. Dr. Wagner. É um prazer estarmos juntos novamente e principalmente discutindo grandes temas nacionais de uma importância vital, não só para o servidor público, como para a nação e como colocado pela nossa confederação, que é a guardiã dos interesses do servidor público em relação a diversos assuntos. É um prazer muito grande estarmos juntos com pessoas tão bem esclarecidas, né, e posicionadas. Então, eu queria, em primeiro lugar, perguntar ao Dr. Cossenzo um problema que todos nós estamos envolvidos, que é o teto salarial do servidor. E, na verdade, o que eu tenho acompanhado é que praticamente todos os estados já têm um teto único. O único que não existia teto único era o estado de São Paulo, que, através de um trabalho muito forte na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós conseguimos, no ano passado, aprovar esse teto único, que era um salário igual aos nossos desembargadores. Só que o prefeito de São Bernardo acabou entrando com um pedido, foi feita uma liminar, bloqueando tudo isso, suspendendo tudo isso, e agora o caso está no Supremo Tribunal Federal. E nós já falamos no programa anterior sobre o Supremo Tribunal Federal e dos problemas que estão surgindo em relação a servidores, em relação às decisões do Supremo Tribunal Federal. E eu até fiquei abismado, meu caro Cossenzo, com uma fala e um artigo do presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, quando ele, no início desse ano, ele defendia os professores das universidades de São Paulo, dizendo que elas não poderiam, esses professores da Universidade de São Paulo, não poderiam receber salário inferior aos demais professores da área federal e, portanto, deveria ter uma ligação que todos deveriam receber igual. Agora, é claro que não só para professores, nós estamos falando de todos os servidores de uma forma geral. Como esse caso está no Supremo, doutor Cossenzo, você acha disso? Como nós poderemos trabalhar dentro dessa linha? Bom, a questão ali dessa lei que foi aprovada agora, essa PEC, né, que cuidou aí do teto vencimental, o ponto que está realmente em ebulição, ou o ponto que está realmente tratando da controvérsia é o vício de iniciativa. Entenderam os desembargadores, por unanimidade, numa ADI, né, numa ação direta de inconstitucionalidade que foi ajuizada pelo prefeito de São Bernardo do Campo, entendendo que não era iniciativa da Assembleia Legislativa editar uma PEC obrigando o aumento de despesa para o governo do Estado. É aí que está residindo a controvérsia. Não se trata do mérito em si, o mérito em si eu penso que é absolutamente correto, não se pode pensar
em ter bons servidores se você não tiver uma qualificação boa, e para você ter uma qualificação boa, você tem que ter uma remuneração boa. Nós não precisamos ir muito longe. Nós vemos hoje, enquanto todo mundo está discutindo a possibilidade de uma vacina, de um estudo aprofundado de uma vacina aí contra a Covid-19, nós raramente temos alguém aqui no Brasil que seja um expert nesse sentido. Por quê? Porque os nossos grandes cientistas foram todos embora. Nós não podemos ter um grande matemático, um grande físico, um grande cientista ganhando um salário péssimo, péssimo. Então, o que a gente nota, infelizmente, é que tentaram, desde a época do Fernando Henrique, com a reforma administrativa dele, com a emenda 19, né? E depois a emenda 20, que foi a reforma da Previdência, a reforma da administração, o que se busca no Estado é o seguinte, é fazer uma reforma sem reposição de gente. E não há, hoje, aquele... como é que eu poderia dizer assim? Não há aquele propósito específico da pessoa que entra no serviço público fazer uma carreira no serviço público. Então, hoje a pessoa faz concurso, se não está bom aqui, ele muda para outro, então você não tem a especialização. Mas eu entendo que se o Supremo for verificar o vício de iniciativa que não era constitucional pela Assembleia Legislativa, nós teremos aí realmente uma confirmação aqui da decisão do Tribunal de Justiça. Aí o que resta para nós? Aprovar essa mesma PEC, mas por iniciativa do governador do Estado. E aí é que nós vamos ver se o governador do Estado realmente tem interesse de encaminhar essa PEC para a Assembleia Legislativa, porque aprovada já foi. Sim. Wagner, o que acha disso? Eu acho, em termos do governador de São Paulo, há uma decisão, já uma entrevista que eu vi e ouvi, que ele de jeito nenhum daria maiores recursos para o servidor público, principalmente em relação a reajustes, porque ele é frontalmente contrário. O que você acha disso? Bom, primeiramente, eu só quero posicionar que isso daí não é reajuste. Isso aí é o reconhecimento de um teto único, não é reajuste. Sim. Em segundo lugar, a Prefeitura de São Bernardo ela entrou porque essa PEC que foi aprovada em São Paulo, ela estendeu o benefício a nível de municípios. Ela extrapolou o Estado em si, ela entrou em municípios. E em municípios não iriam ou não têm capacidade contributiva para dar este aumento ou essa equalização. Esse processo está no Supremo. O Supremo vai entrar em um outro problema. Por quê? Se ele aprova a negação da iniciativa do Legislativo, ele está derrubando mais da metade das leis existentes de outros estados que também não teve iniciativa por parte do Executivo. Me parece que dos 25 estados que têm essa lei aprovada, mais da metade, parece que 13 dos 25, a iniciativa não foi do Executivo. Então, ele vai derrubar todas. E aí a coisa vai seguir um outro caminho, que é, assim, para mim, indecifrável por enquanto. Esse é o meu ponto de vista. Ok. Essa colocação que o Wagner faz, Cossenzo, que os outros estados também não tiveram a iniciativa do Executivo, como é que você enxerga isso? Bom, Tílio, geralmente, quando mesmo não havendo iniciativa do Executivo, é aquilo que nós já dissemos no programa anterior, quando nós não temos um legislativo realmente que represente a sociedade, não temos um executivo que realmente desenvolva aquilo que há necessidade, sempre há intromissão do Poder Judiciário. É uma intromissão, em tese, seria indevida, porque o Poder Judiciário teria que ser um poder moderador. Seria isso daqui. Ele seria os dois pratos da balança
para que a gente pudesse estabelecer um sistema de freios e contrapesos. Se porventura isso ocorrer em relação ao Estado de São Paulo, é evidente que vai ter uma situação extremamente polarizada, você está entendendo? Eu não diria polarizada, pulverizada para todo o país. Porque eu também não sei exatamente o número, mas eu tenho conhecimento de que inúmeros estados da federação fizeram por iniciativa do Poder Legislativo. Se esse fato, se o Supremo entender que isso é restrito apenas ao Estado de São Paulo, agora, a PEC nossa abrange todos os servidores. Então, seria no âmbito, nos 3 degraus, né? Nos 2 degraus, municipal e estadual. Então, realmente é complexo você aplicar um reajuste, um teto para situações diferenciadas entre estados e municípios. Mas se o Supremo entender que poderia legislar apenas e tão somente no que se refere ao Estado, aí é possível que ele dê, aí, em caso, declarar inconstitucionalidade apenas em relação aos municípios. Mas eu penso que é muito difícil, a situação é muito complicada e o que é mais difícil de se resolver é aquilo que você disse antes. Se dá uma decisão monocrática e isso aí vai para as calendas sem decidir aí no plenário isso. Nós temos situações no Supremo que estão caminhando há 15 anos, 20 anos, 30 anos. Até hoje nós não temos uma situação definida sobre a correção de valores na época da correção monetária, da época do plano cruzado. Então, tudo isso ainda está pendendo de julgamento no Supremo. Mas eu quero deixar bem clara a minha posição. O Estado só é forte quando ele tem servidores fortes. E para ele ter servidores fortes, ele tem que dar uma contraprestação. E não teria nada mais justo, mais digno que você estabelecer o teto vencimental que foi estabelecido na PEC para que todos tivessem uma condição digna e o Estado funcionasse muito melhor. Não funcionássemos como heróis, trabalhando quase de graça grande parte da população e também evitando o que é também extremamente trágico. Autorizando, com base em salários reduzidíssimos, vencimentos reduzidíssimos, que o servidor possa praticar atos de improbidade, possa praticar atos criminais que realmente traduzem em péssima situação para o Estado. Fizemos uma reunião há um mês atrás, um pouco mais, com o senador Major Olímpio, e ele me prometeu conseguiria uma audiência, porque o relator desse caso no Supremo Tribunal Federal está com o Luiz Fux. Então, se essa reunião for marcada, eu gostaria até da presença importante do meu amigo Cossenzo, para que a gente pudesse debater isso junto ao ministro. Se isso acontecer, eu gostaria da sua participação, que para nós é importante. Bom, seria para mim, Tuti, uma honra muito grande estar presente. Eu tenho uma amizade, não tenho uma amizade fraterna, mas eu tenho uma convivência muito harmônica com o ministro Luiz Fux. Participamos de muitos trabalhos juntos, desde que ele era desembargador no Rio de Janeiro, quando ele era ministro do STJ. Ele é meu parceiro no projeto, no Prêmio Inovari, quer dizer, nós temos um bom relacionamento e eu teria, sim, imenso prazer de estar junto com vocês nessa conversa. Muito bom, muito obrigado. E nós vamos tentar esse encontro que eu acho importantíssimo. Só para fechar, eu queria só apontar um problema que, através do nosso diretor jurídico, doutor Júlio Bonafonte, nós estamos batalhando a respeito dos precatórios, que também o doutor Cossenzo conhece muito bem e profundamente, porque
infelizmente, no estado de São Paulo, o governador acabou reduzindo o pequeno valor, que no estado de São Paulo era de R$ 31.000, o governador de São Paulo passou para R$ 11.000. E nós entramos, através do doutor Júlio, lá no Supremo Tribunal Federal, dizendo que, através do PIB e através de São Paulo, que é a maior potência da federação, não poderia, já que Brasília hoje está pagando 60 mil do pequeno valor, e nós estamos pagando 11. Mas agora surgiu um problema em Santa Catarina, e Santa Catarina ganhou, foi julgado, portanto, já transitou em julgado uma decisão em que essa colocação de que, a partir desse momento, em São Paulo, fica o pequeno valor em R$ 11.000, mas é uma decisão daqui para frente, e vai ser decidida se vai continuar ou não. Agora, os casos anteriores, e tem já o Estado de São Paulo não paga precatório há quase 17 anos, tem casos pendurados tanto da Prefeitura como do Estado, e os casos anteriores, a decisão, isso é vinculante, né, que tem que ser pago através do valor anterior e não da decisão dos R$ 11.000. Então, eu queria a opinião e a colocação do doutor Cossenzo nessa história. Bom, Tutílio, a questão é bem clara. Se, porventura, o Supremo entendeu dessa forma, até se aplicar essa redução, comprovadamente em razão de eventual redução de arrecadação, o anterior deve ser cumprido na íntegra. Esse valor dessa diferença, o governo do Estado vai ter que assumir de uma forma ou de outra, até com confisco. Isso é fundamental. E, em relação aos precatórios, eu posso adiantar também que, em razão de um trabalho da Confederação, nós fizemos, o Ministério Público instaurou, através do GAECO, um processo, um inquérito extremamente grande que está pegando em várias partes, tentando reduzir as vítimas das pessoas que são credores de precatório, que vem aquelas pessoas que ligam, olha, eu tenho isso daqui, eu tenho seu precatório, que o pessoal publica, e está tomando dinheiro dessas pessoas aí de uma forma absurda. Então, o Ministério Público está trabalhando assim de uma forma intensa nesse sentido para reduzir esses golpes, mas, voltando à decisão, eu penso que é correto, no caso, uma reclamação, porque já tinha uma decisão. Se, no caso dessa reclamação, o anterior, o governo do Estado, tem, sim, constitucionalmente, que assumir o pagamento naquela proporcionalidade, naquele valor, naquele teto. Inclusive, o doutor Wagner informou que, por incrível que pareça, o Tribunal de Justiça de São Paulo queria, em função do coronavírus, né, do Covid-19, queria suspender o pagamento de precatório, o que é um absurdo total, exatamente num problema sério que o servidor tem, que ele necessita de recursos. O tribunal queria suspender o pagamento de precatório. Parece que isso já foi definido e não haverá essa suspensão. Wagner, o que você acha? Eu compactuo com a visão do Dr. Cossenzo. Realmente, ele foi muito claro nisso aí. Eu até entendo que essa decisão que está sendo tomada sobre o teto anterior, o teto que já vinha prevalecendo, ou seja, no meio do caminho, a gente muda a regra do jogo? Não. É o que você falou. A partir do instante que caiu de 31 para R$ 11.000, são os precatórios novos que estão entrando, e não aquele represado. O represado tinha uma legislação dele. Foi postergada, foi tudo mais, mas redução de valores, não. Então, eu também compactuo com essa ideia de que, a partir da edição dessa lei, os precatórios novos ficam submetidos aos R$ 11.000 no mínimo, e os antigos continuam com os R$ 30.000. Eu acho que a decisão vai ser nesse sentido. Tutino.
Muito bom. Eu queria agradecer muito a presença do meu amigo, do meu irmão, companheiro Cossenzo, batalhador incansável do servidor público e hoje exercendo uma função importante dentro do Ministério Público. E também agradecer ao Dr. Wagner Della Costa pela participação também efetiva dentro da Confederação e que a gente possa, irmanados, estar juntos para debater e defender o servidor público e, acima de tudo, o serviço público, porque o serviço público é imprescindível e, para que haja um bom serviço público, é necessário um bom servidor público. Cossenzo, muito, muito obrigado pela sua participação. Wagner, muito obrigado. Que Deus nos abençoe, que possa passar essa pandemia e que a gente possa se abraçar e festejar muito daqui para frente. Com as suas palavras finais, meu caro Cossenzo. Tutílio, a honra é minha, a satisfação é minha, estar junto com você, junto com os queridos amigos da Confederação. Eu tenho certeza absoluta, eu peço a Deus também que a gente possa fazer essa travessia e possamos nos encontrar. Se não for esse ano, no próximo ano, mas nós vamos estar sempre juntos. A Confederação é grande, a Confederação é maior que todos nós, mas a Confederação precisa de um líder como você para continuar trabalhando. Muito obrigado. Obrigado, eu. Wagner, com as considerações finais. Eu acho, mais uma vez, Tutílio, que sob o seu comando e pela Confederação, essas reuniões, esses esclarecimentos que a gente possa levar ao servidor público é de muita importância. Pelo menos alguém diz para eles um pequeno entendimento deste universo que está meio incompreensível hoje em dia. Foi um prazer participar e, mais uma vez, com você, com o Dr. Cossenzo, sempre é muito bom estarmos juntos. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Até a próxima, se Deus quiser.